Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Muito bem, este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro Amin e convido você a passar a próxima hora comigo, com Paulo Júnior e com o Internacional de 1992. Como vai, Paulão? Tudo bem, Leandro? Um abraço para quem acompanha Meu Time de Botão. Valeu para quem está comentando, está sugerindo times pra gente pesquisar. Cada baita sugestão. Cada sugestão tem uma aleatoriedade impressionante. Haja criatividade para os ouvintes da Central 3. Internacional. O Inter foi tricampeão brasileiro nos anos 70, com direito àquela inesquecível conquista invicta em 79, mas não alcançou grandes taças na década seguinte. Pelo contrário, nos anos 80, o Inter foi 2 vezes vice-brasileiro, foi vice e caiu numa semifinal de Libertadores e assistiu o hexacampeonato gaúcho do seu rival Grêmio, que também seria campeão do mundo naquela época. Esse Meu Time de Botão conta a história da Reconquista Nacional Colorada, a Copa do Brasil de 92, que interrompeu essa fase de vices e de ver o Grêmio deitando e rolando lá no Rio Grande do Sul. É recorrente na memória afetiva de qualquer torcedor de time grande que conquistas, às vezes não tão grandes, mas que chegam no momento de maior carência, fiquem no coração tão quanto tal qual aquelas que são as maiores. E o torcedor colorado, que hoje é campeão do mundo, certamente quando olha para trás, olha para esse título de 92 e sente que beleza de título, né? Que alívio, né, que deve ter sido. Exatamente. E é por essa razão que a gente abre os trabalhos com o amigo da casa, o Douglas Seconello. O melhor texto pós-rodada do Brasil. Do Brasil, já há alguns anos. Inclusive, o Seconello, ele tem o dedo no pulso do Internacional, né? Tanto na alta, foi assim com o Campeonato Mundial, inclusive é autor de um livro sobre o Mundial do Inter, né? Quanto na baixa, nesse momento em que o Inter está na Série B. A gente grava esse programa em abril de 2017, o Inter na Série B, e quem não leu, trate de ler o texto dele sobre no dia seguinte ao rebaixamento do Colorado. Mas leia depois, a gente dá o serviço também do livro do Seconello depois. No momento vamos ouvir o que ele tem para falar sobre esse Inter, o Inter de 92. Fernandes, Celulino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Ricardo, Elson, Marquinhos e Caico. Maurício e Gerson. Técnico inesquecível delegado Antônio Lopes. Essa é a escalação daquele Inter de 92 que certamente os colorados têm guardado no coração. Um timaço que representou um hiato naqueles anos 90, né? Naquela época, naquele ano de 92, a gente acreditava que os anos poderiam ser um pouco mais vermelhos do que foram, porque sabemos que depois se tornou a década do Grêmio. É impressionante, esse time tem algumas peculiaridades na formação, porque, por exemplo, o volante Ricardo entrou no lugar do Márcio, que era um volantaço, que jogava no Corinthians, depois veio para o Inter, e que inclusive marcou o primeiro gol da sua carreira pelo Inter, justamente contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem também o Caico, que acabou desbancando o Silas na época, o Silas selecionável, e o Caico surgiu muito bem naquela Copa do Brasil, fez um golaço contra o Fluminense, no primeiro jogo da final, nas Laranjeiras, quando o futebol ainda era futebol de verdade e se jogava nas Laranjeiras. E começava pelo Fernandes, né, que é um dos meus primeiros ídolos colorados, histórico, goleiro da seleção paraguaia. E é uma época muito importante para mim, como colorado, como torcedor, porque eu tinha 13 anos na época, então quando a gente começa a nascer para a cultura de estádio, para a cultura de futebol. E inclusive, apesar do time ter ganhado a Copa do Brasil, conquistando um título nacional que o Inter não vencia desde 79, o jogo mais marcante para mim daquela época daquele ano, 92, foi um Grenal da primeira fase do Gauchão. Foi a primeira vez que eu fui ver um clássico no estádio. O Maurício, que já havia jogado no Inter no final dos anos 80, retornava, e o Inter saiu vencendo.
E no segundo tempo, o Daniel, o lateral, interrompeu uma conclusão meio de ombro, meio de braço, meio de peito. E o juiz deu pênalti, expulsou o Daniel. E o Grêmio empatou de pênalti com o Alcindo. E quando eu ouvi a torcida do Grêmio comemorando a primeira vez no Beira-Rio, naquela tenra idade dos 13 anos, eu percebi como a vida podia ser dura. Não seria nada fácil dali para adiante. Mas é um time que eu guardo com muito carinho, porque uma época muito bacana. Eu lembro de coisas, por exemplo, naquela campanha da Copa do Brasil, que o Inter ia empilhando resultados expressivos em cima de Corinthians, Grêmio, Palmeiras, e depois ganhou do Fluminense. A gente não tinha jornal em casa, por exemplo, eu ia para o colégio, daí eu levantava um pouco mais cedo, subia uma lomba, sentava na frente do mercadinho, que ainda estava fechado, puxava o jornal por baixo da porta de ferro do mercadinho e ficava lá solenemente lendo o Correio do Povo, enquanto não chegava o ônibus, e depois partia para mais uma jornada estudantil na glória e esplendor da 7ª série. Então é isso. Muito obrigado pelo convite para participar. Sou fã de vocês aí, um abraço pro Paulo, pro Yamin. Sou fã de todo o pessoal da Central 3. Douglas Seconello, ele que assina o blog Meia Encarnada, que eu gosto muito de chamar de Meia Encardida. Mas ele fez Encarnada pra ter o apelidinho Encardida, né? Às vezes eu chamo de Encharcada. Encharcada é boa também. Ele é o autor do livro História Universal da Angústia, que conta o Mundial do Inter, e também do livro Inter Hoje e Sempre, uma reunião de efemérides ao lado de Daniel Cassol, com quem forma uma dupla que a gente... É Washington e Assis do novo século? É Pelé e Garrincha da primeira década do século XXI, no jornalismo esportivo. Pois bem, um abraço a ambos e vamos ao trabalho. E o Seconello, que é fãzaço do Renteria. É mesmo? O Renteria, ele tem textos deliciosos sobre o Renteria. É bom ter ídolos pouco badalados. Eu gosto dos meus. Qualquer dia conto aqui no ar. 1991, Paulão. Vamos começar com 91 para contextualizar aquele momento do Inter. O Colorado saiu da fila de títulos ao reconquistar o estadual numa melhor de 3 jogos e quem venceu o Grêmio no Olímpico por 1-0, gol de Alex Rossi, perdeu no Beira-Rio por 2-0, gols de Lira e Assis, e se sagrou campeão com empate sem gols, novamente em casa, com a seguinte escalação: Fernandes, Luiz Carlos Vinck, Célio Silva, Norton e Daniel, Simão, Júlio, Luiz Fernando e Marquinhos, Lima e Edson. Desses, 4 caras seguiriam e estariam no jogo decisivo do título da Copa do Brasil do ano seguinte. Então, do time que entrou em campo para ganhar o Gaúcho de 91, 4 estariam em campo na final da Copa do Brasil 92. E para abrir nossos áudios, a gente vai ouvir o relato de Léo Batista com o resumo de Inter 0, Grêmio 0, Inter campeão gaúcho de 91. Alegre, decisão do Gauchão 91. O Grêmio precisando da vitória, vai ao ataque, Alcindo livre, passa pelo goleirão Fernandes e chuta fraco. Vejam só que incrível. A bola toca na trave de Mancinho. De novo o Grêmio, Alcindo lança Caio. O goleiro Fernandes sai e faz bonito, jogando com os pés, olha só. Olha o Fernandes que é jogo. No segundo tempo, Renato e Alex brigam pela bola. Passe para o Renato, Alex na marcação. E acabam saindo no tapa. Sem discutir, o juiz Carlos Rosa Martins manda os dois para fora. Mais cedo pro chuveiro para acalmar. Com cartão vermelho, tira de campo o jogador do Internacional. A melhor chance do Inter, Luiz Fernando escapa e serve Cuca. Mas o artilheiro faz o quê? Manda por cima. O 0-0 dá o título de 91 para o Internacional, que interrompe a série de 6 do Grêmio. O Rio Grande é colorado. De campeão é campeão, que estava trancado na garganta dos torcedores. Léo Batista, um Grand Canyon moral do futebol brasileiro. E um texto com uma simplicidade, né? Redondo, direto, né? E a gente já falou, né? Em qual momento da vida palavras como reconquista se transformam em reconquista? Pois Porque, né? É engraçado, né? A pessoa envelhece, ela mete esse R. O tempo é o grande mistério da vida, né, Leandro Amin? Em que momento o Léo Batista ficou velho para apresentar o Globo Esporte, né? Pois é. Como que alguém acorda e fala, não dá mais o Léo, não dá mais o Léo? Já pensou o dia que alguém fala,
Não dá mais, Leandro e a mim. Não dá. Esse dia vai chegar mais rápido que chegou pro Léo Batista, mas vamos que vamos. Apesar do final de ano ter sido muito bom para o torcedor colorado, foi campeão em 15 de dezembro, quebrando a sequência do rival. A campanha no ano seguinte, no Brasileiro de 92, que começou em 26 de janeiro, foi frustrante depois de um começo fantástico, um começo já sob comando do delegado Antônio Lopes. Era a terceira liga seguida com 20 clubes, e o Inter foi apenas o 10º colocado, ficou na meiuca da tabela, aquela coisa insossa, e ficou, portanto, fora da fase final, que foi disputada entre os 8 melhores daquela contenda. O Grêmio estava na segunda divisão, vale lembrar, e o Inter venceu só 7 jogos dos 19 da Série A, acabou ficando então 1 ponto atrás da zona de classificação, porque não venceu nos últimos jogos. Olha como a vaga estava bem encaminhada para o Colorado. Empatou com o Corinthians em São Paulo, perdeu para o Botafogo em Porto Alegre, perdeu para o Vasco no Rio, empatou com o Sport em Porto Alegre e perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro. Com essa sequência horrível na reta final, o Inter ficou fora. Além disso, um fiasco marcou a queda livre nessa campanha no Brasileirão. Em 30 de março, na Vila Belmiro, o goleiro Fernandes teve a bola roubada por Paulinho McLaren num jogo contra o Santos, e o lance custou o primeiro gol do Peixe. Por reclamação, 3 colorados foram expulsos e o Santos abriu 4-0. Loucura. Faltando 10 minutos, Lima e Canhoto simularam lesões e o árbitro teve de encerrar o jogo, a famosa escapadinha, o famoso cai-cai. E só para ilustrar um jogo desse Brasileirão de 92, a gente vai de Inter 4, Palmeiras 1, grande vitória colorada quando estava numa boa fase na campanha. Narração dele mesmo, J. Júnior, então, na TV Bandeirantes. Vamos lá, Inter 4-1. Horas aqui em Porto Alegre, apita Luiz Carlos Pinto de Abreu, começa Inter e Palmeiras. Está começando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro nesta temporada 92. Para você que está ligado aqui na Bandeirantes. O Inter vem de uma derrota, o Palmeiras vem de um empate. E aí a primeira participação já do camisa 10 Marquinhos, já arriscando um lançamento para o Gerson, que caía pelo setor esquerdo, camisa 9 do Inter. Mete lá dentro para o Gerson, beleza de bola, caiu o Gerson, o árbitro manda seguir. Chegou bem o Betinho, meteu na frente para o Jorginho, a jogada é boa, o goleirão saiu, salva Norton! Saiu o Toninho, meteu na frente, o Betinho chegou, o goleirão saiu, Norton e o gol! Do Palmeiras, em Porto Alegre, 30 minutos, primeiro tempo. Gerson, olha o Gelson, Carlos e o Everton. Gol do Inter. Everton, camisa 11. Reposição do goleiro Fernandes. E aí o final da primeira etapa aqui no Beira-Rio. Um Inter, um Palmeiras. Vamos então para o segundo tempo. Está expulso o senhor Antônio Lopes, técnico do Internacional de Porto Alegre. Bola tocada para o Gerson. Beleza de bola para o Gerson. Olha o Gerson. A bola bateu no Carlos e depois o Biro salvou quando o Inter estava lá para fazer o segundo. Faltou pouco, hein? França para o Edu, o Toninho está lá dentro, olha a curva. Falta lá. Falta do Evair no goleiro Fernandes e o goleiro não gostou não, hein? E deu uma cabeçada no Evair. Marcação, você observa. Está descolando o ângulo para o cruzamento, perigo, olha a sobra! Gol! Cabeçada, técnico expulso. E a coerência do J. Júnior, né? Que ainda narra igualzinho, né? É verdade. É impressionante, uma coerência incrível com o estilo de narrar. E no começo do jogo, o Gerson caiu na área e mesmo sem ver a imagem, o também colorado que está nos ouvindo, o amigo Fabrício Kichalowski, falou que foi pênalti. Foi pênalti, né? Falou que foi pênalti. Também acho. 31 de maio é nessa data que nós estamos nesse momento, terminada a primeira fase do Campeonato Brasileiro.
restou ao Inter esperar a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho, que só começaria dali 2 meses. 14 de julho é a estreia do Inter na Copa do Brasil. Brasileirão no primeiro semestre, Copa do Brasil em 14 de julho, e o adversário era o Muniz Freire, o inédito campeão capixaba do ano anterior. Jogo de ida, Cachoeira do Itapemirim. Terra de quem, Leandro Amin? Terra do Roberto Carlos. Roberto Carlos, monstro sagrado da música capixaba. Em Cachoeira do Itapemirim, 3-1 pro Internacional, gols de Gerson abrindo o placar e Marquinhos 2 vezes. Escalações, então. Vou dar o Muniz Freire, você vai com o Internacional. Técnico Marcos Nunes escalou assim o Muniz Freire, então campeão capixaba. Goleiro Lagusa, a defesa Ricardo, Neném, Sérgio Andrade, Tadeu, Zé Gatinha, que beleza de nome, Cássio, Tunico, Marcelinho, Zé Carlos Baiano e Valmir. Entraram Idivaldi e Fazoli. Não dá pra zagueiro chamar Neném, né, Leandro? Não dá, muito embora Zé Gatinha seja brilhante. Brilhante. Jogou bem o Zé Gatinha, Parece né? que jogou bem. O Inter é seu. O Inter é meu. Internacional escalado com Gato Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Elson, Zinho, Marquinhos e Caico. Gerson e Rudinei. Entraram Simão e Leco, o técnico, o delegado. Temos os gols da estreia. Temos Primeiro gols. jogo do Internacional naquela Copa do Brasil. Muniz Freire 1, Inter 3 em Cachoeira do Itapemirim. Vamos ouvir. Autoriza Léo Feldman. Começa aqui no estádio Mário Monteiro. Inter de Porto Alegre, Muniz Freire. É o início da Copa do Brasil de 92. Jogando a equipe do Internacional pela direita com Rudinei. Tá aí Gerson. Pontazinho, dando um trabalho tremendo para o Ricardo. Marquinho. Pediu bola a Caico. Bola para o Gerson, tá aí. Olha aí o toque, a bola vai entrando. Gol do Inter. Gerson aproveitou o vazio, tocou prensado com Lagusa, faz o primeiro do jogo aos 12 minutos do primeiro tempo. Tá aí Ricardo, a boa jogada, passou no meio, Zé Gatinha, passou Ricardo, quem sabe o gol do empate, tá aí, foi derrubado, pênalti. O pênalti marcado pelo Léo Feldman. Tá aí Zé Carlos Baiano, partiu, segurou Fernandes. Cai. Gol do Internacional. Marquinhos, um golaço aqui no Sumaré. Tá aí o escanteio, Marcelinho na cobrança do escanteio. Lá vem a bola, passou o Zé Carlos Baiano, tentou a cabeçada, Tadeu. Gatinha, mandou Gatinha e que golaço! Gol do Muniz Freire. Outra vez a equipe do Muniz Freire. Tá aí Marcelinho, a boa jogada do ponta. Cruzamento pintou e a defesa bonita do Fernandes. Tá aí, Internacional batendo o Muniz Freire, e a volta em 11 de agosto foi ainda mais fácil. Terminou 5-0 para os gaúchos, 2 gols do Gerson, um do Zinho, um do Elson e um do Rudinei. No final, o Gerson ainda foi para o gol, já que Gato Fernandes, que deu Fernando de cabeçada acabou sendo expulso de forma bizarra na partida ao tocar com a mão fora da área, já pendurado com um cartão amarelo. Cartão amarelo, creio eu, por retardar. Mas não tem porque retardar um jogo desse. Mas que enfim, o Gato Fernandes é capaz de tudo, né? Pode ser um amarelo por, sei lá. Exato. Vamos falar um pouco desta dupla? Interrogação. Começar com o Gato Fernandes, o veterano goleiro paraguaio, já aos 38 anos, naquela temporada de 92, campeão da Copa América por seu país em 79, camisa 1 do Paraguai na Copa de 86, grande pegador de pênaltis. Isso vai definir muita coisa nessa campanha. Pegou pênalti na Copa de 86, se eu não me engano, um pênalti do Hugo Sanches, Paraguai e México. O Gato Fernandes pega um pênalti durante a partida. E o Gerson? O Gerson foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 84 pelo Santos. Ele surgiu ali, se profissionalizou como santista, mas logo foi emprestado ao Guarani, onde se sagrou, inclusive, campeão mundial, não pelo Guarani, mas pela seleção. Foi convocado como atleta do Guarani para o Mundial de Juniores, ao lado de Tafarel,
Miller e Silas, com quem fez inclusive uma grande amizade. Recomeçou sua jornada após Campinas, ali do lado, em Jundiaí, pelo Paulista, onde se destacou o suficiente para chegar ao Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. E do Galo ele chegou à seleção brasileira principal. Foram 4 ou 5 anos de Atlético Mineiro. Do Atlético foi vendido ao Inter como ídolo do Atlético, mas foi vendido e em setembro de 91 vestiu a camisa titular do Internacional em 2 dos 3 Grenais que decidiram o título estadual daquele ano. E aí vem a grande história envolvendo o Gerson. Em março, ali na época daquela vexatória derrota para o Santos que a gente citou, o exame de sangue mudaria os rumos do ótimo atacante colorado. Como explica em detalhes a reportagem do Felipe Prestes, do saudoso site Impedimento, todo o elenco do Inter passou pelos testes, mas foi pedida uma segunda amostra a Gerson, esta enviada à França. A amostra do exame do Gerson foi lá para Paris. No domingo, pós-Vila Belmiro, o Inter perdeu para o Guarani em Campinas e na segunda-feira o Correio do Povo descobriu que o centroavante tinha uma doença grave. Terça-feira à tarde, o diretor de futebol Romeu Maciero concedeu entrevista dizendo que Gerson era soropositivo. Depois, a presidência do Internacional disse que o jogador tinha apenas cachumba, tentando aliviar ou negar a informação do diretor de futebol. Ele e a família também negaram, não disseram nada relacionado a AIDS, a algo mais grave. O tema, claro, ganhou as notícias, todo mundo no Brasil ficou sabendo. O Romeu Maciero acabou pedindo demissão, desgastado por toda essa discussão. Em contato com essa matéria que eu citei, do impedimento especial feito no ano de 2012, ele disse se arrepender de ter exposto o atleta do Internacional. Gerson, no fim das contas, morreu em 17 de maio de 94, vítima de toxoplasmose, o que aumenta as evidências dele ser portador do vírus HIV, já que é algo que causa graves consequências em caso de doenças imunossupressoras, como a AIDS. Os jogadores afirmam que ninguém sabia que ele estava doente durante aquela campanha de 92, antes do estado de saúde do Gerson piorar de fato no ano seguinte. Ele acabou recebendo passe livre em setembro de 93, e no fim das contas, essa campanha da Copa do Brasil de 92, como já citou o Seconero no começo, vira também um programa de homenagem ao Gerson, né? Um exímio goleador que infelizmente teve, nessa campanha que a gente vai detalhar, seus últimos momentos de brilho no futebol. Gerson que morreu em 94 e a gente ouve a reportagem, uma reportagem que conta a reportagem sobre a morte dele. A reportagem de qual, você sabe aqui? A gente passa os créditos daqui a pouquinho, mas a reportagem sobre a morte do Gerson a gente ouve agora. Gerson da Silva tinha 28 anos de idade. Foi revelado no Santos e jogou no Guarani de Campinas, no Paulista de Jundiaí, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Em 85, na Rússia, foi campeão mundial de juniores pela seleção brasileira. Há 2 anos, um ex-diretor do Inter, Romeu Maciero, afirmou que Gerson estava com AIDS. A notícia não chegou a ser confirmada. O jogador voltou a vestir a camisa do Internacional, mas acabou rescindindo o contrato com o clube no final do ano passado. Ele voltou para o Guarujá e foi internado no dia 23 de março deste ano com toxoplasmose cerebral. O tratamento obrigou a família do atacante a vender o carro, o apartamento e o telefone. Preocupado com a situação do atleta, o técnico do Santos, Serginho Chulapa, lançou uma grande campanha para arrecadar dinheiro para Andréia, mulher de Gerson, que estava grávida de 7 meses, e as filhas Tabata e Tamires. Um jogo foi realizado em favor do ex-centroavante e 15 mil pessoas lotaram a Vila Belmiro. A renda chegou a 23 milhões de cruzeiros reais. Semana passada, Gerson teve uma recaída e ontem, às 10h15 da noite, não resistiu. Teve uma parada cardíaca e a morte foi confirmada pela família e pela direção do hospital. Gerson morreu sem conhecer a terceira filha que está para nascer e vai se chamar Tainá. Uma história pra lá de... A gente vê nas imagens aqui, né, Paulo? Pior ainda. A gente pede desculpas, não tem certeza aqui, mas aparentemente é uma... É a Rede Globo da Baixada Santista. Me pareceu, né? Me parece isso. O repórter não aparece, mas me parece uma matéria da Globo local. Voltando aos jogos, 1992. Em 9 de outubro daquele ano, no Pacaembu, Corinthians e Internacional se enfrentaram. O time paulista tinha passado pelo América de Natal na primeira fase com 2 vitórias por 3-0. Se a expectativa era por um placar equilibrado, o torcedor no Estádio Municipal Paulista
se surpreendeu. Primeiro, na combinação de sempre, em escanteio de Marquinhos e gol de Gerson, o Inter abriu o placar. Depois, Márcio, ex-jogador do Corinthians, fez 2-0 para o Inter, o primeiro gol de sua carreira. Inclusive o Márcio, que Fernando Toro acha... o melhor volante que viu. Exato, a representação máxima do futebol que ele acredita ser o que ele jogaria se estivesse em campo. E para os mais novos é o Márcio Bittencourt. É o Márcio Bittencourt, exatamente. Ele mesmo. As chances dos donos da casa eram nas faltas cobradas pelo Neto. Ele bateu 15 em direção ao gol nos 90 minutos. Você acha que dava para jogar um society com o Neto assim? O cara bateu 15 faltas pro gol num jogo. 15 faltas. Isso é 1-6, né? É. A cada 6 minutos o cara bate um balaço no E se gol. bobear, bateu escanteio pro gol também. Também. Numa dessas cobranças, a bola explodiu no travessão e gerou um contra-ataque. Nele, o Inter fez o terceiro gol depois de Marquinhos arrancar, sofrer pênalti do Marcelo de Jean e o Gerson converter este pênalti em gol. O Corinthians então se descontrolou, a torcida pediu a cabeça do técnico cascateiro Basílio. Olha ele aí, grande Basílio. O Viola foi expulso, precisou ser tirado à força de campo. Que grande noite no Pacaembu. E Maurício ainda driblou a zaga e o goleiro Ronaldo para fazer no final 4-0, um passeio colorado em terras paulistas. A gente tem a matéria do Globo Esporte São Paulo sobre a goleada em pleno estádio municipal do Pacaembu. Corinthians recebeu o Inter, levou 4-0 e com esse enredo que você citou, né? Viola expulso, torcida pé da vida com o Basílio. De fato, um passeio. Vamos ouvir. Foi mais um vexame. Uma noite típica do Corinthians de hoje. Tensa, cheia de insultos e pouco futebol. A única jogada que a equipe apresentou foi de bola parada. Neto passou o jogo inteiro cobrando faltas. Do meio, da esquerda, da direita. De todo jeito, não teve jeito. Foram 15 faltas em 90 minutos. Para a crise corintiana voltar com toda a força, bastaram 4 ataques do Inter. No primeiro, Marquinhos cobrou o escanteio e Gerson, livre, só encostou. 1-0. O segundo gol do Inter foi o primeiro da carreira de Márcio. O ex-corintiano acertou um belo chute da entrada da área, sem chance para Ronaldo. 2-0. Ver seu time jogando tão mal, mesmo com a expulsão de Daniel do Inter, foi demais para a Fiel. E quem pagou por isso foi o técnico Basílio. Com esse sobe-som de fora, Basílio, a gente volta aqui ao meu time de botão. E você acha que é exagero eu dizer que dá pra reconhecer o bumbo da torcida no Pacaembu? Você ouviu como fica aquele... Quando é no Pacaembu, Quando é no Pacaembu, eu sinto que tem uma outra configuração de percussão. Evidentemente, a acústica em cada lugar é diferente. Isso não é uma questão de opinião, é um fato. Mas eu vou acreditar em você, Paulo, que dá pra... Você sabe que tem gente que diz que ouve o som de uma Ferrari, de uma McLaren, e pelo motor sabe qual é, né? Então eu posso falar que se fosse eu ia falar um teste cego, né? Mas é claro que na rádio o teste é cego. Mas se me botassem esse áudio aí, eu chutaria jogo no Pacaembu. Cara, eu quero fazer um dia teste cego com quem manja de Fórmula 1, pra me falar qual é a Minardi, qual é a Jordan, só ouvindo. 4-0 para o Inter, jogo de volta, protocolar 0-0 no Beira-Rio, Ronaldo salvando a pele alvinegra, Neto expulso, e chegava assim, na fase seguinte, o maior clássico deste mundo. Deste mundo? Do mundo de gremistas e colorados. O Grêmio tinha jogado a Série B no primeiro semestre, terminou na 9ª colocação na segundona, mas subiam 12 times. O Brasileirão era um coração de mãe, o Grêmio subia mesmo assim. Quando se encontraram, em novembro, também era o fim da primeira fase do Campeonato Gaúcho, com ambos avançando. O Inter, líder do Grupo 2, o Grêmio atrás do Pelotas, no Grupo 1. 6 de novembro de 1992, quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, olímpico, terminou 1-1. Alcindo abriu o placar para o Grêmio, Gerson, sempre ele, deixou tudo igual.
Na volta, dia 17, mais de 76 mil pessoas foram ao Beira-Rio e viram o Colorado pressionar, perder gols e finalmente tirar o 0 do placar com Gerson, completando de cabeça um cruzamento de Maurício. O Grêmio empatou com Carlinhos e o jogo foi aos pênaltis. É isso, loucura total. Grenal, quartas de final de Copa do Brasil, decisão por pênaltis. E deu Inter. Alcindo bateu por cima. O Alcindo já era careca cabeludo? Careca cabeludo. Aliás, Bruno Cururu é um amigo que eu vi seus momentos de careca cabeludo. Um abraço pra ele. Alcindo bateu por cima. Fernandes pegou as cobranças de Wilson e Jandir. E o Célio Silva bateu ao estilo Célio Silva, como ele vai bater daqui a pouco. Forte, rasteiro, no meio do gol. Inter 3-0, Inter na semifinal. A gente tem a narração dos pênaltis da classificação vermelha contra o lado azul de Porto Alegre. Final do Clássico Grenal. A 46 minutos, o Renato Bacini encerra o Grenal, a decisão da vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai para os pênaltis no estádio Beira-Rio. Partiu para a bola, o Alcindo tirou para fora. Errou a cobrança de pênalti o Alcindo. Autorizado o Gerson, partiu para a bola com a perna direita, tirou gol. Partiu para a bola, Wilson Fernandes defendeu. Partiu Marquinhos para a bola, gol. Autorizado o capitão Jandir, perna direita, Fernandes. Fernandes defendeu. Um jogador que bate forte na bola. Autorizado Célio Silva, feito! Gol! Célio Silva classifica o Internacional para a próxima fase da Copa do Brasil. Sabe que o Carlos Giraldelli, o famoso Boto, que pulula pelo Vietnã. Tá fazendo Vietnã. Ele tinha a camisa do Inter de 92, já era grande pra ele, a gente era miúdo, né? A gente era criança, ele tinha a camisa de adulto, camisa grande do Inter, pra mim era gigantesca e era bonita, tinha aqueles listrinhas pequenas, vermelho com vermelho, não sei se era patrocínio que tinha aqui na dobra, quando virava a manga, uma faixinha branca, assim. Era uma camisa. Não, na verdade era um fiozinho, né? Era uma firula ali. Eu tô buscando na memória sem ir ao Google, tá? Sem Google. Não vou procurar no Google, não. Essa camisa, enquanto eu ouvi essa narração, me lembrei legal desta camisa. E 3-0 nos pênaltis é sempre impactante, né? É impactante. Aconteceu uma vez na Várzea, não sei se você lembra. Eu lembro bem desse 3-0. Qual era o nome do nosso goleiro? O nosso goleiro... Alexandre, não era? Alexandre pegou os três. Pegou os três e foi 3-0. Pegou os três, foi 3-0. E foi um dia no rádio que ele levou a esposa, né? O jogo. Foi. E o filho. E aí correu pro abraço. E vocês vêm me dizer que não existe mística, né? Não existe mística para os, sei lá, para quem não gosta de futebol. Para mim é total mística. Um abraço para Alexandre Soto, que não deve nem fazer ideia que a gente tem um podcast na Central 3. Que a gente tem a Central 3, inclusive. Em 27 de novembro de 1992, o Palmeiras vivia uma real expectativa de sair da fila de títulos que já durava desde 76. O time estava classificado à final do Campeonato Paulista, com uma rodada de antecipação, depois de vencer o Mojimirim no dia 22 daquele mês de novembro. Mas o Inter tratou de mandar no confronto logo no jogo de ida, em São Paulo. E, assim como fez 4 no Corinthians no Pacaembu, fez 2 no Palmeiras no Parque Antártica. Gols de Elson e Gerson. Gato Fernandes pegou mais um pênalti, pegou o pênalti batido pelo Zinho. E na volta, em 1 de dezembro, nova vitória colorada, agora por 2-1. O Palmeiras foi só com a esperança para o Sul, mas não conseguiu vencer o Internacional. Os gols do Inter nessa partida foram de Gerson e Maurício. Pelo Palmeiras, quem fez foi o Júnior, o Dorival Júnior. Ele descontou. E nesse jogo, já que a gente está falando de uniforme, né? O Palmeiras, que estava com aquele listrado da Parmalat, foi um jogo que o Palmeiras usou uma manga comprida. A manga comprida não tinha listra. A manga comprida não tinha listra. A manga comprida era branca. Era branca. Palmeiras, então, eliminado da Copa do Brasil e perderia dias depois as finais do Paulistão para o São Paulo. O Inter seguia na competição. Em 10 de dezembro faria o jogo de ida da final contra o Fluminense. Vamos ouvir os lances da vitória colorada no Parque Antártica
Inter 2-0 em São Paulo, encaminhando a vaga para depois confirmar no Beira-Rio. Vamos ouvir. A recepção que a torcida do Palmeiras ofereceu para a equipe não impressionou os gaúchos. Nem mesmo a pressão dos primeiros minutos fez do Palmeiras o time arrasador dos bons tempos do Campeonato Paulista. A cabeçada de Célio Silva, que Dida salvou em cima da linha, foi a primeira revelação da força do Inter. A segunda veio em forma de gol. Elson aproveitou a bobeira de Mazinho e fez Inter 1-0. O Palmeiras dos bons e maus tempos se revelou neste lance, em que Cuca cai na disputa com Célio Silva e o juiz Léo Feldman marca pênalti. Zinho cobrou e Fernandes defendeu. Começando aí o pesadelo do Palmeiras. Num rápido contra-ataque, Gerson recebeu de Marquinhos e chutou colocado no canto. Inter 2-0. A partir daí, o desespero do Palmeiras aumentou. A bola cabeceada por César Sampaio, que não entrou. E o terceiro gol do Inter nesta grande jogada de Daniel, que César salvou. A vitória no Parque Antártica dá ao Inter a tranquilidade de perder até por 1-0 em Porto Alegre e garantir a classificação para as finais da Copa do Brasil. Aí, Internacional na final da Copa do Brasil, Paulíssimo Júnior. Se o Colorado passou pelo maior clássico e passou por dois gigantes de São Paulo, o Fluminense, o rival na decisão, tinha eliminado Picos do Piauí, Sergipe, Criciúma e Sport Recife e mandou a ida nas Laranjeiras com as seguintes escalações. Eu vou de Flu: Jefferson, Zé Teodoro, Vica, Souza, Sandro, Lira, Anderson, Julinho, Sérgio Manuel, Wagner e Superézio, o técnico Sérgio Cosme, que colocou ainda Rogerinho e Paulo Alexandre durante a partida. Fernandes, Célio Lima, Célio Silva, Pinga, Ricardo, Anderson, Elson, Marquinhos, Maurício, Gerson, Caico. Entraram Silas e Luciano, técnico Antônio Lopes. Superézio abriu o placar aos 24 minutos após passe de Zé Teodoro, mas Caico, mostrando estrela ainda aos 18 anos de idade, limpou toda a defesa tricolor, tocou na saída de Jefferson, fez um senhor gol, um golaço, o Caico. Mas Zézio, que também era um baita de um matador, a gente falou muito do Gerson, tinha o Ézio do outro lado, tocou de cabeça, garantiu a vitória por 2-1 para o Fluminense, vencendo o jogo de ida, para a gente chegar em 13 de dezembro de 92. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Cereja do bolo começa em 13 de dezembro de 92. É a final da Copa do Brasil, mais escalação. Vamos lá. Internacional com Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Ricardo, Elson, Marquinhos, Maurício, Gerson, Caico. Entraram Luciano e Nando. Jefferson, Zé Teodoro, Vica, Sandro, Souza, Lira, Pires, Bobô, Sérgio Manuel, Wagner e Ézio. Entrou Carlinhos no time do Fluminense. E só deu Inter na decisão. Era o time colorado buscando gol, num Beira-Rio completamente lotado, e o Fluminense segurando o empate que lhe era suficiente. O gol só saiu de forma dramática, já no fim da contenda. Cruzamento de Luciano, Pinga derrubado na área e José Aparecido de Oliveira marcou pênalti. Isso foi aos 38 minutos da etapa complementar. Depois de muita reclamação dos cariocas, o Célio Silva partiu para a bola e primeiro o Jefferson se antecipou, né? O Jefferson, goleiro do Fluminense, se antecipou, atrapalhou a corrida do batedor, que precisou retomar a concentração. Depois, o zagueiro, aí sim, correu e soltou o pé. Marcou o gol que era o gol do título do Inter, e o jogo terminou, vejam vocês, com a polícia tendo que proteger o árbitro e os jogadores do Fluminense completamente transtornados por causa da marcação. Um pênalti perto do apito final é sempre assim. Sempre assim. Gol de título do Célio Silva. A gente vai ouvir duas narrações. Primeiro, Armindo Antônio Ranzolin, com comentários de Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. E a gente já emenda também a narração de Galvão Bueno. Vamos com as duas narrações desse pênalti polêmico que revoltou o Flu, que o Célio Silva bateu firme no meio e que deu o título ao Internacional. Caiu o Internacional.
com Gerson à frente, Ranzolin. Gerson, capitão, à frente, lá vem ele. E atrás, Fernandes, Célio Lido, Célio Silva, Pinga, Daniel, Ricardo, Elson, Marquinhos, Caico, Maurício. É o Internacional no gramado. 37, vamos fechando 38. Daniel pediu para voltar, prepara-se Luciano, vai levantar, levantou pelo meio, a bola parou, entrou Caico na área, caiu. É pênalti, o juiz marcou. Agora, Ranzolin, sou obrigado a dizer, eu não tive a convicção do lance do pênalti, nem o Pinga. Tanto que ele ficou caído e se surpreendeu quando viu que o árbitro tinha marcado. O jogador que chegou nele foi o Souza, número 11. Mas está marcado o pênalti, o Fluminense reclama e o Inter tem a chance de fazer o gol, que pode ser o gol do título. Prepara-se Célio Silva, a retaguarda confirma que no replay está caracterizado o pênalti sobre Pinga, que aqui para nós da cabine também pareceu, embora tivesse ficado a dúvida para o Zé Alberto no fundo. Prepara-se para fazer a cobrança agora o jogador Célio Silva. Atenção, Célio Silva vai fazer a cobrança, o goleiro se movimentou, o juiz mandou o Célio parar. Os jogadores do Fluminense querem invadir a área correndo junto com o Célio Silva. Atenção, é a decisão da Copa do Brasil no pênalti, partiu para a bola, Célio Silva vai chutar e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol rasante. O goleiro saiu para o lado, a bola entrou. Internacional ganha a Copa do Brasil no pênalti. 42, vai para Libertadores. Há uma comemoração de jogadores se embrulhando ali com o técnico. Os microfones estão abertos, mas eu quero ver. Pode valer o título. Célio Silva e Maurício por ali. Vamos ver quem é que vai bater. O Fluminense catimba. Já temos uma paralisação de 2 minutos. A torcida grita que é Colorado, é Colorado, é Colorado. Célio Silva com moral vai ajeitar para a cobrança. O Jefferson vai lá catimbar um pouco. O Célio Silva ajeitou, o Jefferson foi e tirou. A orientação para goleiro que vai encarar um jogador que chuta forte é não cair para canto nenhum, porque geralmente ela vai no meio. Todo mundo discute, o Lira catimba, todo mundo de mãos dadas ali no banco de reservas do Inter. Célio Silva ajeitou de novo. O Vica discute com o juiz. Disse que o Célio Silva vai bater no canto esquerdo do Jefferson. O Vica disse para ele, olha lá, é no esquerdo. É o grande momento da Copa do Brasil. 6 meses de disputa, 40 minutos segundo tempo. O 0-0 é do Fluminense, o Inter precisa de 1-0. Partiu o Célio Silva, o Jefferson catimbou. Correu lá para a entrada da pequena área. Vale tudo, vale toda a catimba. Ele pede desculpas para o juiz. Aí o senhor José Aparecido de Oliveira. Lá vai Célio Silva. É o momento da verdade na Copa do Brasil. Tem gente do Fluminense dentro da pequena área e não pode. Aí o Jefferson. Célio Silva e ele. Partiu, bateu. Gol! Do Inter! Pode ser o gol do título. O replay para você ver. E uma festa como poucas vezes vi num estádio de futebol. Enlouquece o torcedor colorado gaúcho. Internacional, campeão da Copa do Brasil. Vale dizer que Gerson foi o artilheiro da competição, fez 9 dos 18 gols que o Inter fez no campeonato. E no dia 17 o Inter ainda teve um jogo decisivo contra o Caxias pelo campeonato estadual. Esse jogo garantiu o time do Antônio Lopes na final do Gauchão, e nessa final ele superaria o Grêmio depois de fazer 3-1 na ida e empatar em 0-0 na volta. Portanto, teve esse plus a mais, correto? O Inter já campeão da Copa do Brasil, já feliz, já eufórico, ainda teve um Grenal decidindo estadual logo depois, pertinho do Natal e do Ano Novo. E plus a mais, Leandro, a mim me lembro uma barraquinha que tinha na frente da minha escola lá em São Bernardo, que era assim, cachorro quente, hot dog. Hot dog era o nome da barraca de cachorro quente, o que é sensacional. 1993, resultados não muito bons para o time do Internacional.
O Grêmio levou o estadual com sobras na fase final e o Inter caiu na primeira fase da Libertadores sem nenhuma vitória no grupo em que Flamengo, América de Cali e Atlético Nacional fizeram 7 pontos cada. Na Copa do Brasil, Colorado caiu na segunda rodada por Londrina e o brasileiro foi novamente sem brilho. Terminou em quinto no grupo A, só 5 vitórias em 14 jogos, grupo este em que avançaram Corinthians, São Paulo e Flamengo. Botão por botão. Sabe, Paulo Júnior, Sei. O botão por botão a gente já meio que começou sem falar lá no meio, né? O Gerson a gente já explicou. Já explicou. Quem foi, quem é esse personagem todo, então acho que não seria redundante aqui a gente voltar. Falamos já um pouquinho do Gato Fernandes. Exato, voltar a falar do Gerson, assim como do Gato Fernandes. Eu vou começar com o Caico. Vá. Um meia que tá nesse botão por botão, nesse quadro, digamos assim, pela cota do prata da casa. No caso do Caico, mais do que prata da casa. O Caico era um debutante como profissional, era seu primeiro ano como atleta profissional de futebol. O meia, que era dono de um bom controle de bola, o Caico começou então a carreira com o pé direito. O pé direito que inclusive era o pé forte dele. Ter começado a carreira como campeão gaúcho da Copa do Brasil, ele rendeu 3 anos de clube, muita moral ali dentro do Beira-Rio, e ele acabou sendo vendido em 96 junto de vários brasileiros, aquela época de fortalecimento do futebol japonês. Ele foi jogar no Verde Kawasaki junto de outra cria colorada, o zagueiro Argel, mas lá não se deu muito bem, ficou pouco e voltou logo depois para o perdulário Flamengo de Edmundo Santos Silva, um time que gastava muito, contratava 100 jogadores em um só ano, e em 1997 acabou pulando para o Santos. Foi formar o meio de campo do Santos do Vanderlei Luxemburgo. No time da Baixada ele teve 3 passagens, é por isso que o seu nome é muito identificado com o time da Vila. Mas por fim da carreira, Caico atuou no futebol português e em times onde não brilhou muito. Ponte Preta, Goiás, Curitiba e Juventude são uns deles. Vale lembrar também, Paulo, que o Caico foi campeão mundial sub-20 em 93, fazendo o banco de reserva, compondo elenco ali para um time que tinha o Adriano, Guarani, jogou no São Paulo, e a dupla vascaína, Ian e Jean. Adriano Guerlin. Eu vou de Maurício. Maurício de Oliveira Anastácio, um ponta direita forte, impetuoso, carioca da gema, aquele Maurício que explodiu no Botafogo, mas quando isso aconteceu, a sua história já tinha passado pelo Inter. Contratado pelo Botafogo junto ao América, ele foi emprestado por Inter em 88, onde foi vice-campeão brasileiro. Perdeu para o Bahia de Bobô. Voltou para o Botafogo, fez aquele famoso gol do título estadual de 89 e teve uma temporada no Celta de Vigo, mas acabou com problemas de renovação de contrato lá na Espanha e defendeu o Grêmio. Voltou para o Grêmio. Por um ano, ficou no tricolor gaúcho, foi convocado para a seleção brasileira comandada por Falcão e em 92 mudou de lado, voltou para o Inter que a gente contou a história aqui nesse Meu Time de Botão. Teve vida na Lusa, jogou com Denner e virou um típico veterano, fanfarrão, aqueles caras que vão envelhecendo, vão ficando, vão virando um personagem meio andarilho, meio cômico, mas o Maurício, no seu auge, jogou um bom futebol no Rio, jogou um bom futebol também em Porto Alegre. Maurício, você sabe que o Luiz Antônio Simas, que é torcedor do Botafogo, historiador, ele, numa entrevista dada ao José Trajano, falou sobre esse gol, né? E provocado, né? Falou, esse gol que ele fez pro Botafogo, ele empurrou o Leonardo, né? Ele não empurrou o Leonardo, ele empurrou o destino. Se o destino estava vestido com a camisa 6 do Flamengo, esse é um outro problema. Com certeza aquele gol mudou totalmente a carreira do Maurício. O Maurício é um imortal da vida do Botafogo e fez parte de um time imortal do Internacional. Pra gente fechar, um dos destaques desse time, autor do gol do título inclusive, foi o carioca Célio Silva, campeão carioca pelo Vasco, que chegou no Inter já para o título gaúcho de 1991. Ele, do Colorado, foi jogar no futebol francês em 93, voltou para o Corinthians e no Corinthians ele reconquistou a Copa do Brasil. Foi o seu grande momento. Depois disso passou por Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro, Universidade Católica do Chile. E eu lembro de uma matéria da Placar que fez um teste com o chute, com o petardo do Célio Silva e, pasme, o chute dele saía a 113 km por hora. Isso
nos anos 90 era uma coisa absurda, né? Hoje em dia, talvez porque a bola seja mais leve, os jogadores são um pouquinho mais fortes. E os meninos são mais fortinhos, né? O chute 113 km não é o mais forte. A gente vê chute aí muito mais forte, pelo menos muito mais veloz do que isso. Porque ele não tem a velocidade, mas tem o chumbo também, né? Tem. Tem a bola que vai menos leve, mas vem pesada, chega dura. E aí tem a história tão contada pelo Milton Neves, né? Do gol do Pepe, que a bola que ele quebrou a mão do goleiro, a bola furou a rede, furou o alambrado e derrubou o Eucalipto. Porque o Eucalipto tava um pouco bamboleando e não tava muito firme lá atrás do gol. É isso aí, Paulo Júnior. O Colorado de 92 não fez com que os anos 90 fossem pro Internacional repletos de títulos, né? Viu o Grêmio ganhar a Libertadores de novo. O Grêmio foi realmente o grande campeão, digamos assim, no estado brasileiro, depois com o Felipão também. Continuou sendo difícil ser um guri colorado no Rio Grande, mas a gente sabe que o século virou e o jogo também virou. Muito embora hoje o jogo tenha revirado, né? É o Grêmio que está na Libertadores, campeão, e o Inter na Série B. Faz parte do futebol, e o Internacional que trate de jogar 38 partidas pela Série B. Sem essa, né? Sem essa de... Por favor, né? Sem essa de eliminar. Já pegar um avião pra Suíça, né? Pois é, eu acho que já tá chato o suficiente. Já pegou mal o suficiente. A pior coisa que pode acontecer ao Inter, inclusive, é dar certo. É o advogado ser competente e colocar o Inter na Série A. Já moiou, né? Parece que não deu. Tomara, porque vai passar 30 anos aí ouvindo pague a Série B, pague a Série B. Paulo Júnior, tchau. Tchau. E já me surgiu a ideia aqui, um time de botão do Verde Kawasaki de Argel e Caíco, hein? Quem sabe? Daqui umas 30 edições a gente pode chamar essa bombaça. O que fizeram Argel e Caíco no campeonato japonês? Você sugere, você dá dica, você corrige, você elogia, você critica. Tudo no canal da Central 3, a gente somos todos ouvido por que você tem a nos dizer. Grande abraço. Até.